da fé. Ainda na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ainda vamos à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O termo aqui, desígnios, especificamente aponta para métodos ou ardis, ciladas. E finalmente, vamos à primeira epístola de João, 1 João, capítulo 3, verso 5 e parte final do verso 8. 1 João 3,5. Sabeis também que Ele, o nosso Senhor Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Verso 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, consideramos um privilégio imenso abrirmos Tua palavra nessa manhã e nos assentarmos aos pés de Teu Filho. Volta, te pedimos nossos olhos pelo Teu Espírito Santo para vermos algo mais das belezas, glórias, virtudes e riquezas que há em Teu amado Filho. Toma a Tua palavra nas Tuas mãos e assim também nossas vidas e esse tempo de comunhão. Triunfa e prevalece sobre todas as coisas e sobre todos nós, para que possamos realmente ouvir-te, conhecer-te, amar-te, seguir-te. Usa a Tua palavra em nossos corações, individual e coletivamente. Assim te pedimos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, meu encargo principal para esses primeiros períodos da manhã é me deter nesse assunto do combate da fé e da carreira da fé. Vamos unir esse último termo da expressão de Paulo em 2 Timóteo 4,7, completei, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós vamos unir esse último termo, essa última palavra fé, a combate e carreira. Então vamos falar um pouco sobre o combate da fé e também sobre a carreira da fé. Pretendemos fazer isso hoje, com a ajuda do Senhor, esperando nele, estudando um pouco da tentação do Senhor Jesus no deserto. Quais foram aqueles pilares sobre os quais o nosso Senhor Jesus se baseou para aquela vitória no deserto, o que isso significou para ele, o que isso significou para nós. E se o Senhor permitir, nos outros dias, vamos estudar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, falando sobre a carreira da fé, essa epístola autobiográfica do apóstolo Paulo. E na última sessão, talvez, vejamos, se pudermos chegar até lá, o último capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo, que é chamado por muitos de o seu testamento de fé, 2 Timóteo, capítulo 4, de onde extraímos o texto básico para esse encontro, o verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, aquele capítulo 4 de 2 Timóteo é chamado por muitos de o testamento da fé de Paulo, e retrata os seus dias finais e expõe o coração daquele apóstolo de uma maneira única. Já que, irmãos, se é verdadeiro para qualquer um de nós, que mesmo quando lemos, por exemplo, autores seculares, aquilo que ele disse nos seus últimos dias, sem dúvida representam o clímax de tudo que ele entendeu, sua visão, sua experiência, sua compreensão da vida, sua compreensão do mundo,
seja ela em que sentido for, muito mais quando nós olhamos para a vida de nosso Senhor, para a vida daqueles que o amaram, que o seguiram, sejam os personagens bíblicos ou sejam os personagens da história da igreja, nós vamos ver o suprassumo, o clímax do que realmente eles compreenderam, viveram, experimentaram na sua realidade com Deus. Isso é verdadeiro, inclusive, para o nosso Senhor Jesus. Quando ele pronuncia aqueles 7 últimos brados na cruz do Calvário, quando são estudados com cuidado, nós vemos que, sem dúvida, em cada um deles, o Senhor expressou o clímax do relacionamento dele com Deus, o Pai, o clímax da sua missão como Messias, o enviado de Deus. Então, por isso, aqueles 7 brados são tão significativos, tão prenhes de instrução, de realidade espiritual. Então, mesmo com relação ao nosso Senhor Jesus, isso é verdade, já que o autor de Hebreus diz que ele aprendeu durante sua vida terrena. Ele não foi um super-homem, ele foi um homem, e a cada passo que ele dava de submissão, de obediência a Deus, ele aprendia, ele conhecia mais e avançava no que se refere à sua missão, no que se refere à compreensão, então, do motivo pelo qual ele veio. Mas, meus irmãos, nesse primeiro passo, então, gostaria que nós abríssemos o texto de Mateus, para estudarmos, então, meditarmos e estudarmos esse relato da tentação do nosso Senhor, dividido, então, nessas 3 partes, que, graças ao Senhor, creio que a grande maioria dos que aqui estão conhecem bem, pelo menos, o próprio relato da tentação do Senhor. Agora, antes ainda que o leiamos, Mateus capítulo 4, os versos 1 a 11, você pode tê-lo marcado aí diante de você desde já, mas algumas notas preliminares são necessárias. A primeira coisa é que este relato de Mateus 4, versos 1 a 11, que também é repetido no Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo, Lucas também, capítulo 4, você pode fazer a composição aí, inclusive, mesmo número do capítulo, Mateus 4, Lucas 4, os dois registrarão essa tentação do Senhor Jesus no deserto. João não faz nenhuma referência à tentação do Senhor no deserto, não é motivo do relato de João. Marcos faz apenas uma menção, que o Senhor então foi ao deserto e foi tentado. Mas a narrativa nós temos em Mateus 4 e em Lucas 4. Então, algumas notas preliminares importantes e que nos ajudam a compreender esse riquíssimo relato. Primeira coisa é que esses relatos são autobiográficos. Você já pensou sobre isso? Quem é que esteve na tentação do Senhor Jesus com ele no deserto? Ninguém, a não ser, no dia final, o próprio príncipe do mundo, o diabo. Mas os 2 evangelistas, Mateus e Lucas, vão nos dizer que o Senhor permaneceu 40 dias sendo tentado pelo diabo. Ele não foi apenas tentado naquele 40º dia. Ele foi tentado durante 40 dias, mas no 40º dia houve uma investida final. E essa investida final nos interessa tanto que o nosso Senhor Jesus foi quem transmitiu o relato desse 40º dia, a sua tentação, para que pudéssemos tê-lo nas Escrituras Sagradas. Então, isso não é de pequena monta. Nós poderíamos imaginar que nosso Senhor poderia, de alguma forma, ter guardado isso para Ele mesmo. Foi uma experiência dele, uma experiência única nesse 40º dia, o próprio diabo se apresentando a ele com essas insinuações, como vamos examinar, e ninguém então presente com ele, ninguém, nenhum discípulo, nenhuma outra alma, mas o nosso Senhor transmitiu o relato de sua tentação para que pudéssemos tê-lo nas Sagradas Escrituras. Então, é claro, meus irmãos, isso é de imensa importância, porque a primeira pergunta que faríamos é por que o Senhor fez isso? Por que Ele relatou o que Ele viveu nesse 40º dia, para que os evangelistas aqui o tivessem registrado? A segunda coisa, se você ler o relato de Mateus e Lucas combinados, você vai ver que há uma diferença importante, significativa.
Você vai ver que no relato de Lucas, ele ele coloca a última tentação em segundo lugar, se temos como base o relato de Mateus. Então Lucas registra que o Senhor primeiro é tentado na questão do pão, manda que essas pedras se transformem em pão. Depois, no relato de Lucas, você vai ter o diabo levando o Senhor a um alto monte e mostrando a ele todos os reinos da terra e a glória deles. E por último, Lucas vai registrar o diabo conduzindo ao pináculo do templo. Essa é a ordem de Lucas. Mas essa não parece ser a ordem cronológica das tentações. A ordem cronológica, definitivamente, ela parece ser a ordem narrada em Mateus. Por quê? Por dois motivos principais. Já que essa é uma investida final no último dia, então a maneira como Mateus registrou, ela mostra um desenvolvimento, atente bem para isso, um desenvolvimento tanto na esfera quanto no significado de cada uma das tentações. Então, para que fique claro, coloquemos assim. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus é atingido severamente no seu corpo. Manda que essas pedras se transformem em pães. Então, nosso Senhor é atingido diretamente na sua fragilidade física. Entraremos depois em mais detalhes sobre isso. Muito importante e, a meu ver, muito lindo que compreendamos isso. Ali está um homem, não um super-homem. Embora ele fosse Deus-homem, ele tem que viver como homem. Se nosso Senhor não vive absolutamente como homem, nós não teríamos redentor algum. Capítulo 2 de Hebreus, o autor vai dizer assim que em todas as coisas, Hebreus 2:17, era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos. A partir, na verdade, do verso 11 do capítulo 2 de Hebreus, você terá um texto maravilhoso ali sobre a humanidade do Senhor. Convinha, assim como os filhos têm participação comum, os filhos, quem são os filhos mencionados em Hebreus? São aqueles que o Senhor falou, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Todos aqueles que foram dados a Ele pelo seu Pai Celestial, sua herança, seus filhos. Né? Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Ele vai dizer assim no capítulo, conforme João registra no seu capítulo 10, João 10, seu Evangelho. Então, ali estava o Senhor, sozinho no deserto, e afligido em primeiro lugar no seu corpo, porque viveu como homem, em tudo semelhante aos seus irmãos. Assim como todos os filhos têm participação comum de carne e sangue, e esse termo na Bíblia aí aponta para a natureza humana completa. Participação comum de carne e sangue, assim como todos nós, assim como todos os que são dele, assim como, na verdade, toda a humanidade. Então, destes, carne e sangue, ele igualmente participou. Veja a palavra igualmente, aí em Hebreus capítulo 2. Ou seja, em tudo o que significa natureza humana, ele participou. Ele não viveu de uma forma que fosse além da natureza humana. E à medida que estudarmos esse texto da tentação, é importante que isso fique claro para nós. Porque, meus amados irmãos, não sei qual é a sua experiência, mas pense um pouco comigo diante do Senhor. Parece que no início de nossas vidas cristãs, nós nos impressionamos muito com as epístolas, o ensino epistolar. Só Paulo, por exemplo, escreveu a metade do Novo Testamento, 13 epístolas, e mais as epístolas de Pedro e as de João e etc. E é muito bom que seja assim. São assuntos básicos, são assuntos importantes, tocam o significado de nossa vida cristã em todos os aspectos. Né? Veja a epístola aos Hebreus, a maravilha dessa epístola. Mas, na medida em que nós avançamos com o Senhor, veja se essa é a sua experiência. De algum modo, o Espírito Santo vai nos chamando a atenção mais clara, mais profunda e mais centrada nos Evangelhos. Depois de conhecermos aquilo que significam então as doutrinas, a igreja, o eterno propósito de Deus, assuntos sublimes e tão importantes, Efésios, Colossenses, Romanos, Hebreus, 4 pilares do Novo Testamento, são essas epístolas. Mas, irmãos, o texto de Hebreus 13, verso 8, diz assim, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cristo de Deus, o nosso Cristo, Ele é o mesmo
ontem, hoje, o será para sempre. Então, quando nós fazemos a pergunta assim, quem é aquele que nós encontraremos e veremos face a face naquele dia? É aquele que 4 homens, especialmente separados pelo Espírito Santo e inspirados por Ele, foram designados, incumbidos, de registrar 4 faces de um único Salvador. 4 faces de um único Salvador. Então, quando nós olhamos o nosso Senhor Jesus, o Verbo de Deus, Criador de todas as coisas, no qual tudo subsiste, se fazendo homem, em tudo semelhante aos irmãos, repetindo Hebreus 2, e vivendo uma vida humana, então nós conhecemos o que significa ser homem segundo o coração de Deus. E é esse homem que nós veremos face a face quando estivermos com Ele. Apocalipse 22 diz assim, seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Sabe o que significa essa última frase? Nome escrito na fronte, plena identificação. Ou seja, quando conhecemos o Cristo dos Evangelhos, que não é diferente em nada do Cristo das Epístolas, mas não é nunca exposto nas Epístolas, como o é nos Evangelhos. Por isso, meus irmãos, o Novo Testamento não poderia se abrir com as Epístolas, claro. Ele teria que se abrir com o Evangelho. E quando nós falamos os Evangelhos, é porque nós estamos falando daquele que é o Evangelho em 4 faces. E creio que você conhece isso muito bem. O Rei, o Servo, o Homem e o Filho de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando nosso Senhor vive essa vida humana, em 8 grandes crises, talvez você também já tenha ouvido algo sobre isso, sua encarnação é a primeira crise, o seu batismo no Jordão é a segunda crise, quando o Espírito desce sobre ele. A terceira crise é a que vamos nos deter, é a sua tentação. A 4ª crise é a transfiguração. A 5ª crise é o Getsêmani. A 6ª crise é a sua morte. A 7ª é a sua ressurreição. E a 8ª é a sua ascensão e entronização, juntas. Ascensão e entronização. Então aí o propósito de Deus se completa na pessoa desse Redentor, Verbo que se fez carne. 8 grandes crises. Onde elas estão? Nos Evangelhos. Então, que maravilha, nós podemos trilhar esse caminho, o caminho dos 4 Evangelhos, conhecendo algo mais das glórias, da pessoa humana do nosso Senhor Jesus. E sabe, meus irmãos, é nessa condição de homem que ele enfrenta a tentação. Então, como falávamos, o primeiro golpe é dado no seu corpo, já que ele tem um corpo humano real, palpável, frágil, vulnerável. Será que temos pensado assim sobre o Senhor Jesus? Se não temos, então precisamos corrigir nossos pensamentos, porque esse é o Cristo dos Evangelhos. É o Cristo que tem fome, sede, vulnerabilidade, angústias, sofrimentos, aflições das mais íntimas, das mais profundas. Homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e todos nós os homens. É Cristo Jesus, o homem. Então ele leva esse primeiro golpe no seu corpo, um corpo fragilizado. Os 2 evangelistas vão dizer que ele teve fome, porque ele é um homem real, e enfatizando, Lucas enfatiza, ele então nada comeu durante os 40 dias. Um corpo fragilizado pela fome. Não é um super-homem passando fome. É um homem em 40 dias jejuando, sem nada comer. Então ele recebe esse primeiro golpe. Você é o Filho de Deus? Assim, sabemos que tu és. Manda que essas pedras se transformem em pão.
Qual era, na verdade, a cilada, o método, o ardil, como usamos a palavra de Paulo em 2 Coríntios que lemos? Nós não ignoramos os métodos, não ignoramos os ardis de Satanás. E eles são expostos aí nessas 3 tentações de uma maneira muito clara e muito necessária que seja por nós contemplada e em nós aplicada. Então, esse primeiro golpe ele recebe no seu corpo. Por isso dizíamos que a ordem de Mateus é a ordem cronológica. Em seguida, o Senhor recebe um golpe na alma. Veja a sequência. Por que um golpe na alma? Porque ele é levado à cidade santa. Ele é levado a Jerusalém. Ele é levado ao pináculo do templo. Nós temos 3 coisas aí nessa declaração. Ele está na cidade santa, não sabemos como, talvez tenha sido algo como em um êxtase. O diabo o levou desta forma, muito provavelmente em visão. Então, o levou à cidade santa, ao templo e especificamente ao pináculo do templo. Aqueles que já estiveram em Jerusalém sabem que esse lugar chamado de pináculo do templo, na verdade se refere a uma quina no muro de Jerusalém. De onde, aquela quina mais alta, de onde a partir dali você vê um precipício que te dá vertigens. Aliás, não é possível subir ali. Porque a partir daquele ponto, o que temos lá no fundo é o fundo do Ribeiro Cedron, que faz a divisão entre o monte do templo e o monte das oliveiras, onde está o jardim do Getsemane. 2 montes e um vale, e o Ribeiro Cedron passa naquele vale. E o pináculo do templo, então, é aquele lugar mais alto, não se refere especificamente ao templo em si, mas sim nesse canto desse muro, onde, de lá, repetindo, você pode ver um abismo que, se você fosse colocado ali, talvez você não permanecesse ali. Tal seria a vertigem, um abismo, uma profundidade abissal. Então o Senhor foi levado naquele ponto mais alto, e ele pode ver a cidade santa em um relance, ele pode ver o templo em um relance, e isso provocou um golpe imenso na alma do nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver por quê, na medida que estudarmos. Então, o primeiro golpe do inimigo, centrado na fragilidade do corpo do nosso Senhor Jesus. O seu corpo humano, faminto, teve fome, dizem os evangelistas. O segundo golpe na sua alma, quando ele tem essa visão da cidade e do templo. Então ele é tentado de uma forma específica em função disso. E a terceira tentação, então veja, corpo, alma, espírito. Finalmente o diabo, de novo, o leva, em visão talvez então, a um alto monte. E mostra a ele em um relance. Então nós sabemos que isso, sem dúvida, é alguma forma de êxtase, de visão. Porque é dito que ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Então nós temos aquela terceira tentação. Veja para que esfera da pessoa do nosso Senhor ela foi dirigida. Escute o que ele disse. Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Meus irmãos, adoração é uma questão primordialmente, essencialmente espiritual. O que o Senhor disse conversando com a mulher samaritana: o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em realidade. Então a adoração, é claro, é uma questão essencialmente espiritual. E aqui o diabo está dando um golpe no espírito humano do nosso Senhor Jesus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E quando chegarmos lá, já que mencionamos isso, vamos adiantar algo aqui. É muito impressionante o relato de Lucas, quando menciona essa mesma tentação, que ele coloca ali em segundo lugar, como nós vimos, e não em terceiro, né? Ele não apenas diz os reinos do mundo e glória deles, ele diz isso também, mas diz que o diabo disse algo específico relacionado a essa glória. E Lucas registra assim: toda será tua. Toda será tua, a glória. E Lucas faz uma referência nessa tentação que Mateus não faz. Lucas usa a palavra oikomene, quando se refere a reinos do mundo,
Ele não usa a palavra cosmos para mundo, que é a mais comum. Ele usa a palavra oikomene, de onde vem nossa palavra economia, oikomene. Então o diabo deu um golpe no espírito de nosso Senhor, mostrando os reinos do economy, da economia. O que então nessa visão provavelmente o Senhor Jesus tenha visto? Qual era o centro, o cerne, a beleza, a glória da economia no tempo do nosso Senhor? O Império Romano, é claro. Então, de alguma maneira, foi essa a glória que foi apresentada para o Senhor Jesus. Os reinos do mundo, a glória desse economy, o economy, foi apresentada ao nosso Senhor. E o inimigo disse, toda será tua, se prostrado me adorares. Então, um golpe no corpo, um golpe na alma e um golpe no espírito. Esse é o motivo pelo qual cremos que a ordem cronológica das tentações está em Mateus e não em Lucas, já que Lucas não se preocupou com a questão cronológica. Mas há mais um motivo. O motivo é que quando o inimigo leva o Senhor a esse alto monte, a última tentação, e faz essa proposta a ele, nós sabemos como o nosso Senhor responde. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E então nosso Senhor diz, nesse contexto, Ele disse, arreda-te, que literalmente significa, vai-te. Se o nosso Senhor tivesse experimentado essa tentação em segundo lugar, quando Ele desse a palavra definitiva, vai-te, será que o inimigo teria ainda uma outra investida sobre ele? Ou seja, a palavra vai-te agora, arreda-te. A ideia é, vá para trás, ou vá para longe. Essa é uma palavra autoritativa do nosso Senhor Jesus, porque o assunto está terminado. Quando essa última proposta foi feita, vai-te, arreda-te, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, meus irmãos, vamos caminhar um pouco nesse texto com mais detalhes. Primeiro, observe o texto que citamos de 1 João 2. Você viu algo ali importante? Duas vezes, 1 João 2, verso 5 e capítulo 3, perdão, 1 João 3, verso 5 e verso 8. Você viu a palavra que se repete ali nos dois versos? É a palavra manifestou. E mostra o propósito da vinda, então, da encarnação do nosso Senhor Jesus. É claro que há outros propósitos mais. Por exemplo, Ele veio para cumprir um plano eterno, um propósito eterno que estava no coração do Pai. Isso não está dito aí em 1 João 3, certo? Então, neste contexto de 1 João 3, a palavra manifestou, localize aí novamente, aparece duas vezes e mostra dois dos vários propósitos da vinda do nosso Senhor Jesus, da encarnação do Verbo. O verso 5 diz assim, que Ele se manifestou para tirar os pecados. 1 João 3,5. Então esse é um dos propósitos da encarnação do Verbo. Não é o único e nem é o principal, mas é um dos propósitos. O Verbo se fez carne também para tirar os pecados. Agora, olha o verso 8 com atenção, que nós já lemos. Final do verso 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Ou seja, mais um propósito então. E agora João foi específico. E o que ele disse? Para destruir as obras do diabo. Não é uma maravilhosa declaração? Porque, meus queridos irmãos e irmãs, o diabo estava operando, há pelo menos, no que concerne à esfera terrena, 4.000 anos. Quando João escreveu esse versículo. Pelo menos 4.000 anos de operação na natureza humana. Desde o primeiro casal que caiu, e a partir dali em todos os homens, e na sociedade, e sendo aquele que domina o espírito da era, como Paulo chama em Efésios 2, né? Debaixo do qual todos os homens, sistemas, política, economia, sociedade, todos estão. Por isso ele é o príncipe do mundo. Mas então, quando o Verbo se faz carne, nós temos essa maravilhosa declaração. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E sabe o que nós temos em Mateus 4?
no relato da tentação do Senhor? O começo da destruição das obras do diabo. Porque aquele que alcançou lugar no coração mesmo do homem, através da queda do primeiro casal. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então agora nós temos um outro homem, à semelhança de Adão, em tudo feito homem, em todas as coisas semelhante aos irmãos, e se aproxima dele o mesmo que se aproximou do primeiro casal. É claro, meus irmãos, muito claro na palavra de Deus, que Satanás é considerado o soberbo com S maiúsculo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Ele foi julgado inicialmente como anjo de luz, um guardião ungido que era, por causa de sua soberba. Sendo um ser livre, não só livre, mas glorioso, uma criatura gloriosa, um anjo de luz, no jardim de Deus, uma esfera privilegiada de relação com aquele que é o resplendor da glória, o nosso Senhor Jesus, o Verbo eterno. Ele de alguma maneira concebeu em si, como um ser criado livre que era, almejou a glória única daquele que é o resplendor da glória. Esse fato em si mesmo já é uma loucura. Como poderia uma criatura, um ser criado, então uma criatura, comportar em si a glória que é do próprio Criador? O Verbo eterno, o resplendor da glória, a expressa imagem do ser de Deus, como diz Hebreus. Esse é o Verbo, o Logos, o Verbo eterno, o Filho. Como é que uma criatura limitada poderia conter em si a glória que é do incriado? Uma loucura. Mas foi isso que ele concebeu em si. Ele aspirou, almejou e cobiçou aquela glória. Então ele foi julgado. Ele e 1/3 dos anjos. E esse inimigo, adversário, o diabo, ele se apresenta então ao primeiro casal e o derruba. E agora ele se apresenta ao segundo homem, que também é o último Adão. 2 títulos maravilhosos que o nosso Senhor Jesus tem. Ele é o último, porque toda aquela herança maldita que foi recebida através do primeiro homem que recebeu o golpe e caiu, ela seria agora aniquilada na pessoa do último Adão. Por que ele é chamado o último Adão? Porque ele é em tudo semelhante aos homens, por isso Adão, mas ele é o último, porque ele trará um fim nele mesmo de toda aquela herança significada pela queda desse primeiro homem. Então ele é o último da raça decaída. E todos que estão em união com ele são uma nova criação, porque nele as coisas velhas já passaram, e nele, para os que estão em união com ele, tudo se fez novo. Não é assim que Paulo diz na sua epístola? Mas também ele é o segundo homem, porque aquele primeiro homem foi derrubado. Então o que Deus faz? Ele não faz uma lanternagem no homem caído, digamos assim. Ele começa de novo. O próprio Filho, que é Deus, ele se faz carne. Ele assume natureza humana completa. E meus irmãos, peço ao Senhor, pelo Espírito Santo, que leve teu coração e teus pensamentos a partir desse ponto, nas suas meditações pessoais. Faça isso, para o benefício de sua alma, e para que você possa transbordar em adoração a esse que nós confessamos ser o nosso amado Senhor Jesus. O que ele faz? Ele é o Verbo eterno, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Ele assume uma natureza que ele nunca possuiu antes. Veja que não foi algo que Deus fez a partir do pó. Ele não preparou um corpo para o Verbo eterno a partir do pó, como ele fez com o primeiro homem. Não poderia ser assim.
esse segundo homem, o Verbo de Deus, ele teria que entrar na raça humana. E a única maneira de entrar na raça humana é nascer do ventre de uma mulher. Não há uma segunda maneira. Então, qual é a profecia mais importante de toda a Bíblia? A mais importante de toda a Bíblia, qual é? Isaías 7,14. E a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus amados irmãos, aí nós temos a história do Novo Testamento, aí nós temos os 4 evangelhos. Deus mesmo conosco, mas na pessoa de um homem. O Cristo eterno, o Verbo, ele não assumiu uma pessoa humana. Ele assumiu uma natureza humana. Porque o Verbo eterno é uma pessoa. Se ele assumisse uma pessoa humana, nós teríamos 2 pessoas. O Verbo é pessoa e Jesus de Nazaré é pessoa. Teríamos uma dupla personalidade, compreendeu? Não foi isso que aconteceu na encarnação. A pessoa eterna do Filho assume natureza humana. E é essa pessoa eterna, o Logos, o Verbo de Deus, que dá personalidade à natureza humana que ele assumiu. Então, talvez para ficar mais claro, podemos dizer, ele assume substância humana e dá personalidade a essa substância humana. Qual é a substância humana? Espírito humano, alma humana, corpo humano. E dá personalidade a ela. Então, quem é a pessoa do Deus homem? É o Verbo eterno, que revela tudo que Deus é. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então ele vive uma vida humana, com tudo que isso significa. Ah, irmãos, que maravilha seguir os passos dele nos evangelhos. Que maravilha ver essa combinação de divindade e humanidade, sem que se misturem, sem que uma ultrapasse a outra. E quanto à tentação, nos detalhes que vamos estudar, nosso Senhor Jesus as enfrenta absolutamente como homem. Deixe-me dar mais um detalhe ainda inicial para você. Quando no relato você lê assim, se és o Filho de Deus, a nossa tendência é interpretar esse ser como sendo um condicional, mas está equivocado. Esse ser não é um condicional. Esse ser traz, assim como em muitos outros textos, versículos do Novo Testamento, esse ser traz a ideia do porquê, uma afirmação. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Paulo está colocando uma condicional aí, ele está dizendo, será que vocês morreram? Será que vocês não morreram? Não é? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Então, por que vos sujeitais a ordenanças? Colossenses capítulo 2, verso 20. À frente, no capítulo 3, ele diz, se fores ressuscitados com Cristo. É condicional isso? Ele está dizendo, será que vocês foram? Será que vocês não foram? Ele está dizendo, por que vocês foram? Por que vocês morreram com Cristo? Não se sujeitem a ordenanças. Por que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo? Então pensai nas coisas do alto, onde Cristo vive. Está compreendendo? Então quando o inimigo diz, se és o Filho de Deus, ele não está tentando colocar uma dúvida no coração do nosso Senhor Jesus. Isso seria o próprio absurdo. Porque já que no Jordão, o que foi que a voz do céu disse a ele? Tu és o meu Filho amado, e em ti eu tenho todo o meu prazer. Então o que o inimigo está dizendo é, porque tu és o Filho de Deus? Então, entremos aí desde já nessa primeira tentação. O inimigo vai dizer assim, em outras palavras, de que vale a tua filiação, se você não pode fazer provisão para você mesmo? Compreendeu o alcance da primeira tentação? Compreendeu, irmão, qual é o foco da vida humana desde que o primeiro homem caiu? Faça provisão para você mesmo. Atue por conta própria. Abra portas para você mesmo. Meus queridos irmãos, todo o cerne dessas 3 tentações, por favor, registre isso, para que se você esquecer tudo mais que for dito aqui, você guarde isso.
Todo o cerne dessas 3 tentações tem 2 palavras como sustentáculos. A primeira palavra, dependência. A segunda palavra, confiança. Nós vamos ver à medida que estudarmos os 3 golpes do inimigo sobre o Senhor Jesus. Ele quer atuar, ele quer quebrar a dependência do homem Jesus no seu Pai. Ele quer quebrar a confiança do homem Jesus em seu Pai. Agora faça a pergunta para você mesmo. Em que se resumem todas as insinuações do maligno para conosco? Em todas as insinuações de nossa própria carne para conosco? Nossa carne que peleja contra aquilo que é do Espírito em nós. Quais são os 2 sustentáculos? São esses mesmos. Para quebrar a nossa dependência do Senhor e para quebrar a nossa confiança no Senhor. Então, quando o inimigo faz essa sugestão para que ele transforme pedra em pão, ele fez antes uma afirmação. A voz que foi ouvida no Jordão não é então verdadeira? Você não é o filho amado em que Deus tem um prazer eterno? Então manda que essas pedras se transformem em pão. Faça provisão para você mesmo. Você não está fragilizado e faminto? Atue por conta própria. Esse foi o primeiro golpe. Agora, meus irmãos, qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus? Em primeiro lugar, onde estão as 3 respostas a cada uma das tentações? No livro de Deuteronômio. E interessante que elas estão narradas na ordem inversa a que o Senhor as pronunciou respondendo às tentações do inimigo. Esse texto manda que essas pedras se transformem em pão, essa insinuação do inimigo, respondida pelo Senhor: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Esse texto está em Deuteronômio 8, verso 3. A próxima tentação, quando o Senhor é colocado no pináculo do templo, a resposta do Senhor está em Deuteronômio 6, 2 capítulos atrás, no verso 16, depois vamos examinar. E a terceira resposta do Senhor, quando ele é colocado no alto monte e os reinos do mundo apresentado a ele, a resposta do Senhor está de novo em Deuteronômio 6, mas agora no verso 13. Então nós temos como que um andar para trás aí. Mas olha o que há de lindo e importante nessa primeira resposta. Se o inimigo diz, se tu és, ou como já falamos, porque tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, o nosso Senhor responde assim: não só de pão viverá o homem. Aqui queria que você fizesse esse contraste. O inimigo diz, o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Nosso Senhor Jesus está dizendo, vamos parafraseá-lo aqui com toda a reverência. Nosso Senhor Jesus está dizendo, eu enfrento você como homem. Não só de pão viverá o homem. Ele não está dizendo que ele não é o Filho de Deus, mas ele está dizendo que ele enfrenta o inimigo como homem, porque se assim não fosse, se esse inimigo não fosse derrotado por este homem, então nós não teríamos Salvador nenhum. E nós mesmos não poderíamos vencer as nossas tentações. Então, esse contraste muito significativo. Nosso Senhor apontar para a humanidade dele. Não só de pão vive o homem. Porque ele não pôde dizer se ele é Deus-homem. Porque ele não diz não só de pão vive o Deus-homem. Ou não só de pão vive o Filho de Deus. Ou não só de pão vive o Filho do homem. Não é? Mas ele aponta para a própria humanidade dele. Não só de pão vive o homem. Nosso Senhor enfrentou o diabo como um homem em plena dependência de Deus. Aí está a diferença. Um homem, mas em plena dependência de Deus. Agora, irmãos, o que há mais nessa resposta do nosso Senhor? Você quer consultar Deuteronômio 8, por favor? Veja lá. Vamos abrir em Deuteronômio 8.
versículo 3. O contexto é muito significativo porque é um relato da jornada do povo de Deus no deserto, pela boca de Moisés, pela segunda vez. Deutero significa segundo, no grego, né? No caso aqui. A palavra é grega e não hebraica. Deuteronômio. Deutero segundo, nomos, lei. Na verdade, esse texto, o livro de Deuteronômio, na língua hebraica, o título dele, na Torá, é Estas Palavras. É o título desse livro original, na Torá. E aqui foi dado o seu título grego, né? Deuteronômio, segunda lei, ou seja, uma rememoração daquilo que já havia sido falado, agora para a segunda geração, que é a geração que entraria na terra de Canaã, já que todos seus pais ficaram prostrados no deserto. Então, olhe por favor Deuteronômio 8, vamos lá. Verso 2. Recordar-te-ás. Livro de Deuteronômio é o livro dessa recordação da jornada no deserto, para a segunda geração. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Nós vamos fazer um pequeno contraste aqui entre o povo no deserto e Cristo no deserto. Cristo no deserto, depois de jejuar 40 dias, veja inclusive a semelhança do 40, já que 40 na Bíblia, sempre significa um período de provas e de testes. 40, sempre. Então o povo 40 anos no deserto, Senhor Jesus 40 dias no deserto. O povo teve fome, o Senhor Jesus também teve fome. Mas qual foi a reação do povo no deserto com fome? E qual foi a reação do Senhor Jesus no deserto com fome? E a diferença, irmãos, é tão significativa que é o motivo mesmo da queda e reprovação deles e o motivo mesmo da vitória do nosso Senhor Jesus. No mesmo assunto, o pão. Então vamos lá, seguindo, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Não é importante considerarmos que essas foram as primeiras palavras do ministério terreno do nosso Senhor Jesus? Você já atentou para isso? Quando nós vamos ver o primeiro abrir da boca desse homem, após o batismo, é claro. Antes do batismo ele disse algo para João Batista, né? Mas depois que ele foi batizado, os céus se abriram, a voz testificou do céu quem era ele, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Nós temos então a primeira palavra do ministério do nosso Senhor Jesus, ungido então, batizado no Jordão e ungido pelo Espírito Santo. E qual foi a sua primeira palavra? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Um homem em plena dependência de Deus, como já falamos, fragilizado pela fome e vivendo do pão celestial, a palavra de Deus. Agora, por que é dito nesse verso 3 que os pais dessa geração do deserto, olhe de novo, Deuteronômio 8:3, não conheceram esse maná, descrito no início do verso, e nem a primeira geração que está ouvindo essa palavra. O maná que tu não conheceste, está vendo? E nem teus pais o conheceram. Em que sentido será? Já que tanto eles, a segunda geração, quanto seus pais, comeram o maná. Então, em que sentido eles não conheceram? Então, parece muito óbvio que esse não é no sentido literal. O sentido literal é impossível. Eles comeram esse maná, eles conheciam esse maná. Mas qual é o sentido desse versículo? Qual é o sentido que o Senhor o aplicou quando foi tentado pelo diabo? Ele está dizendo que o verdadeiro pão que sustenta a vida do homem é a palavra de Deus. Foi isso que eles não conheceram.
Por isso, meus irmãos, um detalhe interessante aqui, nós não teremos tempo para tudo, mas se você ler Êxodo 16, eles passam o mar no capítulo 14, Moisés tem o seu cântico no capítulo 15, em Êxodo 16 o Senhor vai sustentá-los com maná. Quando eles clamam por carne, mal saíram do Egito, já estão com saudade das carnes, dos pepinos, dos alhos, dos peixes, das cebolas, quase tudo que é fedorento eles têm saudade, né? E mal saíram do Egito. Então, quando eles chegaram nesse ponto, você lembra o que aconteceu? O Senhor então manda codornizes para sustentá-los, não é? Fazendo um resumo do relato. Veja que interessante, o Senhor é condescendente com eles. Ele poderia não ser, não é? Vocês agora estão iniciando uma nova fase, um novo treinamento. Nada de Egito, nada de carne. Esqueçam isso. Mas o Senhor não disse assim. Tal é a condescendência do nosso Deus. Então sim, Ele providenciou as codornizes. Eles comeram codornizes. Embora essa não fosse a vontade do Senhor. Não, nunca foi. O Senhor foi condescendente com eles. E não julgou na primeira vez. Êxodo 16 é onde nós estamos. Ele envia as codornizes. Comam então a carne que vocês querem. Mas, isso de tarde, né? E depois, quando anoiteceu e o outro dia amanheceu, o que havia sobre a relva? A Bíblia vai dizer algo como uma fina geada, que tinha aparência de escamas. Aí eles olharam aquilo, como está geando, digamos assim, né? No deserto. O que é isso sobre a relva? Então eles fizeram essa pergunta, o que é isso? E essa pergunta, o que é isso? Na língua hebraica, é a palavra maná. Maná. Maná significa, o que é isto? Então, por isso, aqui em Deuteronômio 8:3, o Moisés vai afirmar, vocês foram sustentados com aquele pão que vocês não conheceram, nem teus pais conheceram. O que o Senhor quer dizer então? Vocês não entenderam, vocês não conheceram, que isso que descia do céu para o sustento físico de vocês, era só um meio, uma figura, do que realmente iria sustentar vocês no deserto 40 anos. E o que iria? A palavra de Deus. E por que a primeira geração falhou? Porque eles murmuravam, e murmuravam, e murmuravam, e 10 vezes, em ocasiões críticas, murmuraram contra o Senhor, até que os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Então, o que eles não entenderam? Eles não entenderam que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Oh, meus amados irmãos, 30 anos, pense comigo, o nosso Senhor Jesus viveu entesourando a palavra de Deus no seu coração. 30 anos. Você já pensou assim sobre ele? Temos às vezes uma ideia tão mística sobre o Senhor e tão equivocada, meus amados irmãos. Por isso precisamos tanto dos evangelhos. Você já viu nos evangelhos o verbo de fraldas? Já viu? Quando ele nasce em Lucas 2, é dito que a sua mãe o enrola em fraldas, é a palavra literal, faixas em algumas versões. O verbo, o resplendor da glória, o sustentador de todas as coisas criadas, está de fralda numa manjedoura. É Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. E então ele é amamentado pela sua mãezinha, como qualquer outra criança. E ele cresce até que Lucas faz um registrozinho maravilhoso da vida dele, que ninguém faz, quando ele chega aos 12 anos. Primeiro é dito quando ele era ainda um menino, ele crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça, ele se fortalecia, não é? Primeiro, Lucas vai dizer. Depois, aos 12 anos, ele crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça. Aos 12 anos, ele já demonstra uma consciência messiânica. A mim me cumpre cuidar dos negócios de meu pai. Que passagem maravilhosa. Ele não está dizendo os negócios da carpintaria. A carpintaria não estava nem em Jerusalém, estava lá em Nazaré, não é? E o pai dele agora estava em Jerusalém, com a mãe dele e com os outros nazarenos daquela comitiva. Ele diz, a mim me compete cuidar dos negócios de meu pai. Imagina José ouvindo isso. José nem falou nada, não é? O que José poderia falar? Ah, meu filho, então, por causa disso mesmo, vamos voltar para Nazaré, nossa carpintaria está lá. Não é? Não. Os negócios do meu pai. E diz que a sua mãe considerava todas essas coisas no seu coração.
Você pode imaginá-lo vivendo esses 30 anos em Nazaré? É muitíssimo provável que ele perdeu seu pai muito antes de iniciar o seu ministério, se tornou um arrimo de família, porque ele é o primogênito, entre outros filhos que Maria teve, trabalhando na carpintaria, conhecido dos seus vizinhos em Nazaré. Por isso, quando ele prega lá, você lembra o que aconteceu, né? O que os nazarenos queriam fazer com ele? Embora tivesse se maravilhado de sua doutrina, quando ele abriu o livro de Isaías e disse, leu o capítulo 61, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou, quem? Yahvé me enviou, para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista para os cegos. E ele estava falando na sinagoga para os doutores. Quando viram, levaram lá para um canto da cidade, onde tinha uma ribanceira, e tentaram jogá-lo lá de cima, não é? Se livrar dele. E ele então simplesmente se desvencilha e passa pelo meio deles, para continuar o seu serviço. O homem, Jesus, o nosso Senhor, entesourou a palavra de Deus 30 anos no seu coração. Quando então ele inicia o seu ministério, essa é a primeira coisa que ele tem a dizer. Não só de pão viverá o homem. Meus amados irmãos, todos nós que somos o Senhor, temos esse único elemento através do qual vivermos. Ou nós vivemos da palavra do Senhor, ou não temos mais nada pelo que viver. Porque, de modo geral, o cristianismo tem se apresentado como essa tragédia que nós temos visto nos nossos dias? Porque a palavra de Deus tem sido selada e não aberta. Porque nos púlpitos nós temos entretenedores e não profetas. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Salmo 40 é um salmo profético, se você quiser consultar aí. Salmo 40, de 6 a 8, o salmista vai dizer assim, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes. Então disse eu, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Dentro, finalmente o verso 8 do Salmo 40, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, e dentro do meu coração está a tua lei. Lei, nos Salmos, é uma outra palavra intercambiável com o termo palavra. Então, todas as vezes que você ler lei, mandamento, ordenança, significa uma coisa só, preceito, se refere a uma única coisa, a palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo, dentro do meu coração está a tua palavra. 30 anos entesourando essa palavra. Agora olhe mais um detalhe ainda. Tanto no relato de Mateus quanto de Lucas, Mateus 4 e Lucas 4, quando o Senhor usou essa expressão, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, esse termo palavra, ali nos relatos de Mateus 4 e Lucas 4, é rema, não é logos, que são as duas palavras no grego que nós temos para o termo palavra. Então o que é logos? Logos é uma palavra já declarada, uma palavra já expressada, uma palavra escrita especialmente. Isso é logos. Agora o que é rema? Rema se refere mais a um discurso, uma palavra que é falada ou refalada. Então, basicamente, nós poderíamos dizer que logos é uma palavra escrita e rema é uma palavra falada. Basicamente, essa é a diferença. Então, qual foi o termo que o Senhor escolheu para usar aí respondendo ao inimigo? Ele não usou logos. Não porque logos não seja importante, ele mesmo é o logos de Deus, a expressão de Deus, a palavra de Deus. Mas o logos era muito bem conhecido por todos os fariseus, em todas as sinagogas, e eles teriam que saber porções enormes do logos de cor, do logos escrito, da palavra escrita. Nosso Senhor aí não usou o logos. Nosso Senhor também conhecia o logos completamente no seu coração. Ele cresceu estudando o logos, ele cresceu aprendendo o logos. Mas ele usa a palavra rema, porque ele está dizendo, todo homem viverá das comunicações diretas de Deus com ele mesmo,
da rema, do falar do Senhor. Essa foi a vida humana do nosso amado Senhor Jesus, e é verdade para cada um de nós. Não basta apenas conhecermos a palavra escrita de Deus, esse é o fundamento de tudo. Mas nós vivemos da rema de Deus, a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção que torna o Logos conhecido, guardado, memorizado, estocado, entesourado no nosso coração, o Espírito que torna esse Logos em rema. É disso que nós vivemos. Você se lembra, irmão, eu já citei uma vez, sei que nosso tempo está concluindo, mas não queria deixar de relembrar os irmãos disso. Há muitos, muitos anos atrás, eu ainda era um jovem, e nós estávamos em um encontro assim como esse, em uma outra cidade, em Cambuquira. E um irmão que passou por um período de perseguição comunista na China, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo ali, pessoalmente. Ele ficou 22 anos em uma prisão comunista. E, incrivelmente, ele saiu de lá depois desse período, onde ninguém sobrevivia, segundo o relato dele, mais do que 6 meses naquele campo de trabalhos forçados. Não era exatamente uma prisão, era um campo de trabalhos forçados. Eles trabalhavam com a plantação de arroz durante o dia todo, naqueles lugares encharcados, e dormiam ao relento, fazendo umas macas debaixo de bambus. E quando esse irmão foi levado para esse campo de concentração e de trabalhos forçados, então ele ouviu daqueles prisioneiros que já estavam ali o seguinte: ninguém aqui vive mais de 6 meses. Você vai ver que os seus pés vão começar a inchar, a sua coxa, e quando esse inchaço atingir o seu ventre, você morre. Nosso irmão permaneceu naquele campo 22 anos. E ele disse que quando ele foi arguído pelas autoridades comunistas na época a respeito de sua fé, já que ele foi inquirido por isso, pela sua fé, então eles disseram assim: você é um professor de Bíblia, você pode continuar a sua tarefa, nós não vamos nos opor a isso. Só que você vai ensinar Lucas 15, a parábola do filho pródigo, assim: o filho pródigo é o proletariado, e o novilho cevado é o sistema comunista. Ele disse: eu não posso fazer isso, que eu seria infiel à palavra de Deus. Então, dali mesmo, daquela arguição, ele foi colocado em um ônibus, junto com outras pessoas que foram retiradas do sistema, para ser levado para um campo de concentração. E sabe o que ele vai nos dizer? Ele disse que quando ele estava lá, ele olhava para aquelas pessoas e pensava diante do Senhor: meu Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E ali havia pessoas de toda a classe. Havia prostitutas, havia drogados, haviam pessoas que o sistema comunista recolhia das ruas. Então ele disse que o Senhor falou uma palavra ao seu coração. E ela está em Isaías 53. E a palavra foi: ele foi contado com os transgressores. Ele foi contado com os transgressores. Se referindo, claro, ao nosso Senhor. Então esse irmão nos disse que, durante 22 anos, essa palavra o sustentou no campo de trabalhos forçados. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Rema, rema. Meus amados irmãos, assim foi a vida humana do nosso Senhor Jesus. Ele foi o homem que viveu do rema. Ele compreendeu o significado e o poder dela. Ele não era um super-homem. Ele teve que aprender as Escrituras como todos nós temos que aprendê-la. Ele teve que se debruçar sobre elas, ele teve que estudá-las, ele teve que memorizá-las. Ele teve que entesourá-las no seu coração. E quando chegou o dia, aos 30 anos, essa foi a primeira palavra dele. Dizendo então: vivo minha vida como homem, do rema de meu Pai. Um rema que, nas palavras de Moisés, tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Graças ao Senhor por essa vida humana tão preciosa. Queridos irmãos, quando nosso Senhor, concluindo, minutinhos finais,
Quando nosso Senhor é tentado pela segunda vez, ele é levado naquela atmosfera do templo, como nós falamos, pináculo do templo, com uma visão da cidade, cidade santa, como é dito aí no relato, pináculo do templo, tendo toda aquela visão, a sua alma, então, sem dúvida, ela recebe um golpe tremendo. Porque o nosso Senhor Jesus sabe muito bem qual é a sua missão. O grão de trigo que caiu na terra para morrer, para que não fique só e produza muitos frutos. Ele é o Messias. E agora o Messias é levado para o pináculo do templo. E ele vê aquela cidade que é chamada, num dos salmos, de a cidade do grande rei. Lá está o grande rei, com a visão da cidade, sabendo que ele é o Messias. E então a insinuação do inimigo é, citando o Salmo 91, quero resumir o assunto para você. Ele cita o Salmo 91, 11. Sabe o que é o Salmo 91? É o Salmo da confiança em Deus. Por isso nós falamos dos pilares da dependência, que já citamos, e da confiança. Então agora o inimigo vai atingi-lo particularmente na confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então o inimigo que conhece também a palavra, algumas vezes melhor do que nós, infelizmente, ele toma essa palavra e vai aplicá-la na tentação do Senhor. E diz assim, está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Salmo 91, 11. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Bem, em primeiro lugar, o que o inimigo fez aí? Ele omitiu, primeiro, uma parte do versículo. Porque o versículo não é assim como ele citou. O versículo é: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E esse em todos os teus caminhos foi omitido pelo inimigo. Por quê? Porque será que fazia parte dos caminhos de Deus, como ordenados ao Messias, que ele desse aquele salto do pináculo do templo? Não fazia parte. Porque essa não era uma sugestão de seu pai, era uma sugestão do seu inimigo. Então um salto daquele pináculo do templo não estava nos caminhos de Deus para com o seu filho, o Senhor Jesus. Então o inimigo omitiu isso. A segunda coisa importante, havia uma tradição entre os judeus naquela época. Veja quão interessante é isso. Que o Messias, tradição, apenas tradição, o Velho Testamento nunca disse isso, mas isso era consolidado entre eles, como muitas coisas não bíblicas eram consolidadas entre eles, puro misticismo, mas era consolidado entre eles, que quando o Messias se revelasse, ele faria algo espetacular e extraordinário, para convencer a todos que ele era o Messias. Então, se o nosso Senhor Jesus desse, digamos, esse salto do pináculo do templo e se apresentasse vivo lá embaixo, uma situação impossível, então seria declarado que ele é o Messias. A tentação do inimigo foi: seja espetacular, saia do corriqueiro, do ordinário, seja extraordinário. Uma tentação para agir por si mesmo, pretensamente baseado na confiança em Deus, de acordo com o Salmo 91, mas então nosso Senhor vai dizer: também está escrito. Esse está escrito e também está escrito é tão importante porque que lição nós temos para nós, inclusive, aí. Meus amados irmãos, o perigo de verdades bíblicas desequilibradas é imenso. Sempre na palavra de Deus há um está escrito, mas um também está escrito. As verdades de Deus se autolimitam. Vou citar um exemplo para deixar claro para você. Quando Paulo escreveu em Romanos 14 sobre a liberdade cristã, e ele menciona aos coríntios também, até mesmo a liberdade que ele tinha de comer carne que fosse até sacrificada a ídolos, porque ele diz: o que é um ídolo? Um ídolo de si mesmo? Não é nada, ele diz, nada é. Há um só Senhor. E assim nós cremos. Mas ele diz que se esse comer trouxesse escândalo à consciência de um irmão, então ele estaria pecando. O que ele está ensinando?
Em Romanos 14 isso é tão claro. Ele está dizendo que a liberdade cristã, que é uma verdade maravilhosa, que é nossa, que temos, que possuímos o Senhor, todos nós temos liberdade dentro daquilo que não ofende ao Senhor. Nossa liberdade cristã é total. Mas a nossa liberdade cristã sempre será, ou deveria ser, limitada pelo amor cristão. Então, pelo amor cristão, eu não vou comer carne sacrificada aos ídolos, se isso houver uma possibilidade de ofender a consciência de algum irmão. Porque o amor cristão vai limitar a minha liberdade cristã. Está escrito, mas também está escrito. A soberania de Deus é uma verdade maravilhosa na Bíblia. Mas se você for enfático demais no assunto da soberania de Deus, às expensas da responsabilidade do homem, você vai cair e vai levar outros a viver uma vida libertina. Mas se você pesar demais no assunto da responsabilidade do homem, às expensas da soberania de Deus, você vai viver e vai levar outros a viver uma vida legalista. Porque a soberania de Deus e a responsabilidade do homem sempre andam juntas. A graça por um lado, a verdade por outro. Por isso nosso Senhor era cheio de graça e cheio de verdade. Está escrito, mas também está escrito. Tão importante, meus amados irmãos. Algo mais aqui, rapidamente. O inimigo não sabia, ele iria ver depois, que o nosso Senhor tinha um coração de vida oculta. Nada de ser extraordinário, nada de aparecer no centro de todas as coisas, nada de ser o foco das multidões, nada de ser espetacular, nada disso. Marcos vai registrar a vida do nosso Senhor de uma maneira tão linda, já que ele enfatiza o fato dele ser o servo. Em Marcos 1 diz que ele acorda cedinho pela madrugada, depois de um dia anterior exaustivo, lá na sinagoga pela manhã, tratando com o endemoniado, à tarde curando a sogra de Pedro, mas no fim do dia um monte de pessoas na porta da casa de Pedro, em Cafarnaum, para serem curadas pelo Senhor. Um dia extenuante, nosso Senhor vai dormir, acorda de madrugada, vai dormir na casa de Pedro, e ele acorda de madrugada sem ninguém ouvir nada. Não é como muitos de nós que acordam, começa a bater louça, abre a cortina, tira a coberta do outro, né? O nosso Senhor acordou de uma maneira tão secreta que nem o Pedro, que estava colado nele o tempo todo, o viu. E nosso Senhor saiu secretamente pela madrugada e foi orar. Marcos 1, depois você lê o relato. Sabe quem aparece lá? No lugar solitário onde o Senhor estava? Pedro e os outros discípulos. Porque eles estavam procurando o Senhor e não encontravam. Então eles encontraram o Senhor e disseram assim para ele: Mestre, todos te buscam. Como que dizendo, o que você está fazendo aqui nessa hora da madrugada? Como que escondido aí? Ontem nós tivemos um dia maravilhoso, demônios expulsos, a sogra de Pedro curada, muitos outros que foram apostos na porta da casa, e agora o Senhor está aqui meio que escondido. Sabe como o Senhor responde? Vamos às pequeninas aldeias, porque foi para isso que eu vim. Nada de extraordinário, nada de espetacular. A tradução de Marcos é: vamos para os povoadozinhos. Pedro e os outros não queriam não. Queria que ele ficasse em Cafarnaum mostrando a sua extraordinariedade. Mas ele disse: vamos para os povozinhos. E essa frase tão especial ali: foi para isso que eu vim. Graças ao Senhor. E por último, irmãos, nosso tempo já se foi, me perdoem por alongar mais. Rapidamente sobre a outra. Quando o Senhor é levado nesse alto monte pelo diabo, e os reinos do oikomenê, do mundo, da economia, a glória são mostradas a ele, ele recebe um golpe agora no seu espírito. O texto de Isaías 9, que você deve conhecer muito bem: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, venha a paz sem fim. Lembra-se do texto? Então, quando você lê esse texto à luz da tentação do Senhor, você compreende o que o inimigo estava fazendo. O inimigo estava como que dizendo: você é o Messias, você não é o Messias. Você não é aquele que Isaías disse ser o príncipe da paz. Você não veio com a missão de abençoar a humanidade, não é para isso que você veio.
Então todos esses reinos eu te darei para que você cumpra a sua missão, para que você abençoe a humanidade com paz, para que você mostre a eles então quem que você é e para o que você veio, porque você é o Messias. Te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado me adorares. Um golpe no espírito do nosso Senhor Jesus. Mas sabe o que ele sabia muito bem? O texto de Isaías 9:7 ainda não terminou. Quando o texto termina, é dito assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então ele não assumiria esses reinos ali por meio de um atalho. Ele sabia que ele assumiria o seu lugar de governo sobre todos os reinos do mundo. Apocalipse 12 vai dizer: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Lembra-se? Apocalipse 8. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas ele sabia que ele iria assumir esse reino pelo caminho da cruz. Então ele vai dizer: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nenhum atalho. Ele assumiria o reino pelo caminho da cruz. Meus irmãos, então, quando essas tentações concluíram, sabe o que fica claríssimo para nós, além de tantas coisas? O amor de Deus era o cerne da vida desse homem, Jesus de Nazaré, o nosso Redentor. Podemos dizer que, na primeira tentação, esse amor de Deus para com ele, o amor do Pai por ele, e ele vai dizer mais tarde, registrado por João: o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. Podemos dizer que na primeira tentação, o amor de Deus para com ele foi tocado da seguinte maneira: Deus é bom, seu amor me suprirá. Sem que essas pedras precisem ser transformadas em pão e que eu faça provisão para mim mesmo, nosso Senhor nunca fez provisão para si mesmo. Todos os milagres que ele fez foram provisões para outros, ou meios para alcançar outros. Nunca fez provisão para si próprio, porque se ele fizesse, ele estaria usando poderes divinos para viver vida humana. E se ele usasse poderes divinos para viver vida humana, ele não viveria como homem. Compreendeu, irmão? Então vasculhe os evangelhos e veja uma única ocasião em que o Senhor tenha feito algo usando seu poder divino para prover a si mesmo. Nunca. Porque ele viveu como homem. Eventualmente, segundo a direção de seu Pai, ele usou poderes divinos para prover a outros. E nunca a si mesmo. Então, na primeira tentação, Deus é bom e seu amor me supre. Na segunda tentação, Deus é fiel e seu amor me guarda. Ele não teria que tentar a Deus saltando daquele pináculo do templo. E na terceira tentação, Deus é suficiente e o seu amor me basta. Nada de reinos do mundo e glória deles por um caminho que não fosse o caminho de Deus para ele, o caminho da cruz. Vamos então orar.